Sejam todos bem-vindos. Este é o terceiro Pubcast BRP. Hoje temos a convidada, Kátia Weber, ciclista. Vamos então hoje bater um papo sobre ciclismo, esporte, dicas, perrengues e um projeto muito legal que a Kátia tem e vai contar um pouquinho melhor hoje. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, Paulo Paza. Um prazer estar aqui hoje à noite, nessa terceira edição do Pubcast. Acho que vai ser um bate-papo bem legal aí. Boa noite para as pessoas, os espectadores, né, que estão assistindo, que estão ouvindo, né, quem vai assistir gravado também. E vamos conversar muito sobre bike hoje. Bora, vamos lá. Eu e a Kátia, a gente teve um contato muito legal com a bike, que foi numa equipe de ciclismo, uma equipe de mountain bike, vinculada à Prefeitura de Caxias do Sul. Kátia, como é que foi a experiência, que foi o começo das tuas competições, né? Foi. Caí meio de paraquedas, né? Eu pedalava lá com o Regis e com o pessoal da Elos Bike nos pedais noturnos de quinta-feira, adorava, inclusive quando comecei a pedalar. E gostava bastante de torcer o cabo, de fazer um pouco de força, né? Como eu não tinha um equipamento muito legal. Aquelas bicicletas bem de entrada, né? Que pesava 16 quilos. E leiga, aceitei o convite do Regis para integrar essa equipe que ele estava montando para disputar o Campeonato Gaúcho, até algumas etapas no Campeonato Brasileiro, né, de mountain bike, como a representante feminina da equipe naquele ano, né. Aí eu fui para casa, pensei, será que eu aceito? Será como é que é? Aí vou topar, já participava de provas, competições assim, mais esporádicas e de forma bem iniciante, amadora, né, no mundo da corrida de rua, né, tive equipe de corrida de rua, e vou viver isso na bike também, foi um desafio mesmo. Achei que ia ser uma baita de uma experiência, e como foi? Daí fui lá eu para a minha primeira competição, fui convidada uma semana antes da primeira prova, comecei bem lá em Nova Petrópolis, tu estava também, né? Eu estava também nessa. Uma das provas mais difíceis do circuito do Campeonato Gaúcho, né, que tem muita altimetria concentrada, aquelas subidas que tu vira a curva e pensa que vai terminar e continua subindo, né? Chega a ter uma trilhazinha técnica. E para mim na época era muito técnico, hoje eu meio que tiro de letra aquilo lá, né, mas foi uma baita de uma experiência, assim, que me ensinou muito sobre essa questão de preparação física para o mountain bike e sobre estratégia também de competição, né, porque quando a gente começa, às vezes tu até pode ter um pouco de performance, mas sem estratégia é meio complicado. É difícil lidar com a ansiedade antes da prova também, né? Ainda me lembro da nossa conversa ali logo no início, você, o Gustavo Lise, sobre, poxa, como é que eu começo a prova? A Kátia perguntou. Eu estouro tudo no começo, eu vou dosando a força. Eu me lembro de dar minha opinião e dizer assim, no começo, nas provas que eu não tenho preparo, que eu não tinha preparo, eu explodia com tudo no começo e tentava acompanhar o primeiro grupo, o maior tempo possível que eu conseguia. Depois, quando eu pingava, eu ia até onde estava. Como é que foi aquela tua primeira prova, Kátia? Aquela primeira foi mais ou menos assim, né? O que eu hoje julgo uma estratégia um pouco errônea, né? Hoje eu faço a minha estratégia, minha particular de provas de maratona, né? Que foi esse o caso, não foi uma prova de cross, né? Foi de maratona. São provas que têm uma duração maior, né? Eu me lembro do tempo daquela prova, foram 3 horas e 25 de sofrência em cima da bicicleta. Uma sensação térmica de quase 40 graus, um sol, um céu azul de rachar, assim, foi muito difícil. Para quem não conhece, a prova de Nova Petrópolis é uma das primeiras do ano, ela acontece em fevereiro, né? No ápice do calor. Estava realmente muito quente. E assim, faltou água nos pontos de hidratação. Eu tinha levado a mochila de hidratação, mesmo assim eu fiquei sem água. Não vi, eu parava assim, não vi uma sombra na subida, chegou um momento que eu parava e me jogava na sombra. Né? Por quê? Porque é questão de estratégia. Eu tentei sair forte, me lembro, passar pessoas na subida de morro, andando no meu limite, sendo que hoje, né, como treinadora e especializada nessa parte de treinamento esportivo, né, a gente sabe que quando tu atinge zonas de frequência cardíaca muito elevadas, ultrapassa o teu limiar, a tua recuperação ela tende a ser mais demorada, e quanto menos preparo, mais demorada é. Então, uma prova aí, às vezes você não consegue mais recuperar, e de fato, como a gente chama, pinga que não dá mais, né. Mas juntei tudo que tinha ali, né, fui forte até o final e consegui completar aquela prova, completei em 5º lugar, né, foi meu primeiro pódio no ciclismo, na mountain bike. Hoje eu tenho mais de 35 provas e todas elas eu peguei pódio, né, algumas
foi melhorando a colocação, né? Algumas foi primeiro, outras segundo, algumas provas bem mais difíceis que aquela, mas aquela de fato me marcou assim porque foi o extremo. Deu problema no equipamento pesado, faltou água, errei estratégia, estava calor do cão, o emocional não estava legal, um amigo meu tinha sofrido um acidente na véspera, né? Naquele momento, que era o Daniel Teodoro, aquele ciclista que foi atropelado na rodovia dos Romeiros ali, né? Então ele estava em estado grave, né, em coma no hospital, e eu tinha ficado sabendo da notícia naquela noite, então foi um conjunto que eu tive que lidar muito com todas as adversidades e me desafiou de certa forma, né, ou eu seguia ou desistia, né, e depois daquilo, na segunda prova eu hesitei um pouco em ver se eu ia ou não ia, mas aí topei, né, já que eu assumi o compromisso de estar junto com a equipe, vamos até o fim, e foi bem legal a experiência. Quero abrir para o pessoal também, quem está assistindo já agora, se quiser depois enviar alguma pergunta, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa também, comenta ali e depois o pessoal nos repassa. Kátia, você está agora numa missão, você criou uma nova missão de incluir novos ciclistas, de desmistificar a bicicleta para o pessoal. Eu gostaria que tu apresentasse um pouco esse teu novo projeto e como é que está sendo esse processo aqui. Pô, vi um vídeo recente teu ali, está sendo emocionante isso, né? Como é que eu vou dizer? Quando eu entrei na educação física, eu nunca imaginei que eu iria me direcionar para o trabalho com bike, porque eu nem pedalava na época. De ciclismo feminino, o ciclismo em Caxias do Sul, principalmente no mountain bike em 2004, né, que foi quando eu ingressei no curso, ele era muito, muito precoce, né? A gente tinha mais ciclistas de estradas que já participavam de algumas competições, alguns atletas que destacaram-se em cenário nacional, como o Ducati, alguns outros aí no mountain bike, mas era uma coisa muito, muito distante, né? Eu era uma ciclista de pedal urbano, cresci no interior e aprendi a pedalar lá, perto da Rampa Sul, gente. Subindo e descendo aquelas pirambeiras com uma Monarch Aro 20 aquela brisa, né? Cor de rosinha, linda, né? Sofrendo um monte, depois vim para a cidade, Argoria de Bairro, que subia e descia de bicicleta, torto e direito. Então, eu tive a oportunidade de, na infância, ter uma bicicleta. Obrigada, pai, obrigada, mãe. E ter essa possibilidade de ter local para pedalar, ter companhia, ter segurança para pedalar, embora eu não julgasse, hoje olhando o que eu fazia, não era muito seguro não, né? Mas eu me arriscava e eu fui uma guria de rua. As pessoas que chegam até mim, né, e que muitas pessoas às vezes não fazem ideia, né, do quanto tem pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade. Tá, de aprender a pedalar. Por quê? Muitas não tiveram acesso à bicicleta, quando era essa fase da infância, que é a fase mais propícia para a aprendizagem do pedalar, né? Porque a criança ela não tem muito medo, ela está adquirindo as habilidades motoras, então esse movimento da pedalada pode se somar a esse processo de aprendizagem motora, né? Isso é uma coisa mais natural. Ou então, acontece muito nos locais onde viveu, não teve essa possibilidade. Eu tive acesso à bicicleta, mas não tive ninguém que ensinou. Tem histórias assim. Teve um caso de uma menina que veio de outra cidade para aprender a pedalar comigo, que as irmãs dela aprenderam a pedalar, mas na hora do pai dela ensinar ela, o pai dela faleceu, então ela nunca aprendeu. Teve outras que a bicicleta era dada só para o irmão, para os homens da família, e a mulher não podiam pedalar. A gente está falando de pessoas de mais idade, ali de 60, 70 anos, né, que tiveram diversas vivências, né? E as pessoas, às vezes, que pedalam muito tempo não têm empatia em entender esse processo. Então, muitas pessoas têm vergonha de dizer que não sabem pedalar. E hoje é fato que pesquisas apontam que 4 a cada 10 brasileiros, inclusive as crianças, não sabem pedalar. Então, um percentual bastante elevado. Essa ideia, ela surgiu quando, eu já envolvida com bicicleta, né, em 2017 eu criei o Épica, como principal objetivo de incentivar as mulheres a começarem a pedalar, com foco, um cunho mais para o ciclismo feminino. Hoje ele é uma fonte de informação, de conteúdo para todos os ciclistas, né? Por intermédio dele eu tive a iniciativa de fazer um passeio ciclístico, o Passeio Ciclístico Épica, que chegou a mais uma edição agora recentemente em março. E em todas essas edições de passeio, né, que tem como principal objetivo incentivar aquela mulher que está querendo começar, que quer uma parceria para pedalar, uma pedalada bem leve, onde todas pedalam em ritmo de passeio, né, em pelote, né, conjuntamente,
a gente destina os donativos, as arrecadações, para ajudar outras mulheres. Na edição de Outubro Rosa, fui destinado à questão de cabelos para o banco de perucas e também lenços, né, para as mulheres que estavam em tratamento do câncer. E quando eu fui levar, uma senhora pegou e ficou emocionada, né, me dizendo assim que ela nunca tinha tido a oportunidade de aprender a pedalar e que era o sonho da vida dela. Ela começou a chorar e eu saí de lá chorando também, e eu me senti muito movida por aquilo. Eu disse, mas poxa, eu já estava trabalhando com um treinamento de ciclismo, né? A parte de treino para competição tinha surgido a oportunidade de eu fui me aperfeiçoar, né? A questão da prática e mais o conhecimento, e a gente está sempre aprendendo nesse ramo, porque questões de treinamento, de fisiologia, sempre tem novos artigos, novas evidências e novos equipamentos também, que somam muito o treinamento. Mas a parte da escola de bicicleta, a iniciação do zero, alguém que nunca subiu na bicicleta, né? Como é que se ensina? E aí eu fui ver formas de trabalhar isso, procurei dentro do que tinha no Brasil, procurei no exterior, procurei me aperfeiçoar, e dentro ao que eu tinha aprendido, né, porque eu sou graduada em licenciatura plena na educação física, o meu principal objetivo quando eu entrei para a educação física era ensinar pessoas, era lecionar. No meio do percurso eu comecei a trabalhar com adultos, e hoje eu entendo o porquê que eu estudei essa parte, vamos dizer, pedagógica, né, do ensino do movimento, porque tudo isso eu uso no meu conteúdo, né, na minha questão didática, na hora de dar aula, para ensinar pessoas a pedalar. Então, comecei lá em 2018, os primeiros alunos, né, a ensinar a pedalar, sem muita experiência, mas cada pessoa foi me trazendo dificuldades diferentes. Tinha aquela que a bicicleta começava a andar, travava, tinha outra que parava a bicicleta de repente, tinha outra que não conseguia nem subir, tinha aquelas que ficavam muito olhando para o chão, a bicicleta se desequilibrava, tem algumas que caíram várias vezes durante o processo, porque tinham mais problemas de equilíbrio, apareceram crianças, apareceram pessoas com dificuldade motora, deficientes auditivos, deficientes visuais. Hoje eu tenho trabalhado com autistas e portadores de outras necessidades também, né? E ao longo desse tempo, além desse aperfeiçoamento em pedagogia no ciclismo, né, essa prática com diversos tipos de público foi constituindo uma metodologia que eu tenho hoje para ensinar qualquer pessoa a pedalar, não importa a idade. Né? Dos 4 aos 70, aos 80, desde que tem uma condição de saúde que propicie, né, a prática esportiva e que não tenha nenhum problema, né, nenhuma adversidade física quanto à questão, eu ensino pessoas de todas as idades e percebo que nasceu aí o propósito da minha profissão, assim, porque todas as semanas, por mais que eu trabalhe com isso, que é hoje minha principal fonte de renda, não vou negar, né? Eu sou pioneira na Serra Gaúcha a desenvolver esse trabalho, recebo pessoas de diversas cidades. Todas as semanas eu vou para casa feliz, ou emocionada, chorando das histórias que são compartilhadas comigo e das conquistas que meus alunos conseguem através do meu trabalho. Assim. As pessoas se emocionam, eu me emociono e não tem mais nada mais gratificante. Pedala, passa. Sabe que é bom demais pedalar, né? Te ouvi falar, me lembrou muito da sensação do Audax. O primeiro Audax que eu participei, Audax é uma prova que vai de 200 a 1.200 quilômetros. E no Audax 200 ele é muito abrangente, ele é muito acolhedor, porque tu vai encontrar desde ciclistas de 70 e poucos anos de idade, até ciclistas de 15, 16 anos que estão lá com os pais. E eu acho que é um pouco dessa sensação, né? De ver essa conquista, de compartilhar dessa conquista, desse mérito das pessoas. Eu quero te perguntar, já na parte prática, porque é muito legal isso. O pessoal daqui a pouco que está assistindo pensa, pô, é só para quem não sabe pedalar, para quem está começando. Não é só para quem está começando. Tem muitos ciclistas que às vezes têm dificuldade de descer algum morro, de descer trilho de terra. Tu também atende esse pessoal, né, Kátia? Como é que é isso? Hoje, dentro do trabalho da escola de bicicleta, né, que recentemente eu inaugurei a nova sede, né, uma sede que fica no Parque da Festa da Uva, onde as aulas iniciais são lá dentro do parque, eu tenho diversos tipos de pacote. Tenho escola de bicicleta, que normalmente são 2 pacotes que é iniciação do zero para quem nunca conseguiu se equilibrar, nunca conseguiu, sabe, fazer nenhuma pedalada na vida, não importa a idade. Eu forneço bicicleta, forneço capacete, tudo para aula. E eu tenho pacotes mais avançados. Tenho o Bike Essencial,
que ele é para a pessoa que já se equilibra, mas quer começar a fazer as suas pedaladas, quer começar a participar de pedais que não são só dentro do parque, não são só na reta, envolvem questão de trânsito, envolvem topografia variada, terreno variado, com cascalho, com subidas, com descidas, o que vai exigir questão de posicionamento, de transpassar pequenos obstáculos, uso mais assertivo dos freios, a questão de respiração correta e também o uso das marchas, né, que muitas pessoas não conseguem ter esse entendimento. Até a própria parada, normalmente as pessoas elas têm fobia, às vezes, de pedalar, ou muita dificuldade, acabam caindo no momento de parar, porque elas não dominam o ato de parar. Então, tem pessoas que me procuram para fazer esse pacote, para aperfeiçoar essas habilidades que eu julgo essencial para pedalar. Poxa, olha que interessante. O parar, para algumas pessoas, para mim, parece algo simples. Mas, realmente, pensando agora nesse ponto, tem toda uma questão do equilíbrio. Eu lembrei disso a partir da bicicleta fixa, que é aquela bicicleta que gira o tempo inteiro, né? Temos uma aqui no pub até. Tu tem que raciocinar para parar, né? E eu acho que começar a diminuir a pedalada para... Pois é. Kátia, eu gostaria de mudar um pouco a linha agora, mas ao mesmo tempo dentro desse iniciar. Quais são tuas dicas para quem está querendo começar? Desde na aquisição do equipamento, pode te procurar também, antes de comprar a primeira bike? Sim, eu trabalho com a parte de assessoria para compra, porque é comum, né? Inclusive a minha primeira aula da escola de bicicleta, ela inclui muita teoria e muita informação sobre a questão da construção básica das partes da bicicleta, as diferenças entre os principais tipos de componentes que a bicicleta tem, a questão da diferença dos tamanhos de quadro, dos tipos de bicicletas que existem, as marcas também, uma comparação da questão de marcas nacionais importadas, de uma forma mais genérica, procuro explicar para os alunos essas informações que são básicas para ajudar a comprar o equipamento. Por quê? Porque lá, quando eu comecei no trabalho, isso é uma questão de experiência também, chegavam até mim pessoas para fazer aula que tinham muita dificuldade e que estavam com o equipamento errado, principalmente quanto ao tamanho do quadro. E aí eu martelo numa questão que eu queria até puxar a orelha de fabricantes. Muitas das bicicletas não são fabricadas para quem está iniciando no esporte e é mulher de baixa estatura. Mulheres de 1,50 m, 1,55 m que têm dificuldade para se equilibrar nos primeiros momentos como aprendiz, tem que usar o selim baixo, tem que ter um quadro baixo, não consiga encostar os pés no chão. E tem muitas marcas de bicicleta que tamanhos adultos não possibilitam isso, daí elas acabam tendo dificuldade. E muitas acabam aparecendo, então, com a sua bicicleta já comprada, porque compraram de um amigo que vendeu, que disse que servia, ou até, então, de alguns lojistas, né, que não entendem esse processo de aprendizagem ou esse medo que a pessoa tem e acabam vendendo o tamanho de quadro errado ou componentes que sejam... A gente mora numa região de Serra Gaúcha, né? A gente falando em relação de bicicleta, a proporção da relação das coroas, né, façam que a primeira marcha possa ser mais leve ou menos leve. Mulher tem menos potência, né, tem menos força. É uma característica física, né, por causa da musculatura, fisiológica, né, falando. Claro que, no modo geral, mulheres treinadas comparando a homens treinados e mulheres destreinadas comparando a homens destreinados. Né? Mulheres treinadas com homens que não são atletas vão deixar homens para trás, né? Vamos deixar claro isso, né? De fato, isso existe, a gente sabe que existe, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes acabam comprando bicicletas com uma relação muito pesada também, que ficam muito, muito pesadas para pedalar, que nessa época a gente tem muito morro, e acabam não gostando do pedal, tendo uma experiência que não seja tão positiva. Então, dentro disso, eu assessoro para compra. Ele é um serviço que eu ofereço não só para os meus alunos, mas para várias pessoas que me procuram pedindo essa informação de forma gratuita, assim, para apontar qual a melhor compra. A pessoa chega com alguma opção, eu vi essas bicicletas aqui, qual que é mais legal? Daí, primeiro, a gente vê o objetivo, né? Para que vai querer a pedalada para quê? É para deslocamento urbano. Uma bicicleta mais simples, né? Não precisa ter um grande amortecimento, não precisa ter uma relação, não precisa ser muito leve, né? Vai servir. Agora, se a pessoa quer evoluir no esporte, ou quer se meter em competições, que nem eu aquela vez, eu já tinha bike, né? Mas se eu fosse investir numa bicicleta pensando em competição,
eu teria comprado uma bicicleta diferente. Na minha primeira bicicleta eu fui e muitas mulheres fazem isso, e não é errado, tá? Eu comprei porque eu achei ela bonita. A minha primeira mountain bike era uma da Specialized, e ela até hoje eu acho o grafismo dela muito bonito. Mas quando eu fui na loja, eu fui acompanhada do meu namorado, na época, hoje meu marido, e ele disse, não, essa daqui tem a relação muito melhor, é mais leve e tá mais barata. É porque essa aqui é uma marca mais cara, que era a Aro 29. Eu fui a primeira mulher aqui em Caxias a ter Aro 29, em 2013, quando muitas pessoas não tinham bike Aro 29 ainda. Então era uma novidade chegando por aqui. E a Specialized foi uma das responsáveis em difundir, né, essa popularização da mountain bike no mundo, historicamente, né? E também dessas novas inovações, né? E aí comprei aquela bicicleta, mas com relação mais pesada e mais simples também. Não sofri, paguei não. Eu acho até que quem está entrando agora nem sabe que existia o Aro 26, né? A Aro 29 dominou o mercado de uma forma que... Hoje há bicicletas de tamanho adulto, né, no Brasil, novas, de mountain bike, você não encontra mais no Aro 26, né? De fabricantes nacionais ou importadas, enfim. As 29 tomaram o mercado. As 27,5 seriam uma alternativa interessante para quem tem menor estatura. A maioria dos fabricantes pararam de fabricar também, até é difícil conseguir reposição de componentes, né, para esse aro. Pois é, a 27,5 parece que eles quiseram fazer o melhor entre a 29 e a 26 e ela pegou o pior das duas, né? Vamos dizer assim que no exterior, pelo que me parece, conversando com pessoas e acompanhando, elas são mais populares, né? Em alguns países as 27,5 elas dominam até o mercado, mas aqui no Brasil não pegou. E a 29 ela é melhor mesmo, não ela tanto na descida, atropela tudo que é obstáculo para quem vai fazer trilha, né? É bom demais. Supera tudo, né? É, isso aí. É muito bom mesmo, muito bom. E para quem... O pessoal não vai viver mais tanto esse processo, mas que para quem pulava da 26 para 29, era fora de série, era fora de série. A 26 você tinha que ficar girando muito para conseguir sair do lugar. Não pegava embalo, perdia o embalo rápido, não superava os obstáculos nas trilhas. Era mais difícil, né? Mas era o que se tinha, né? Muito bem. Dentro do condicionamento, então, o pessoal, falamos agora até então dos iniciantes, né? Agora o pessoal que quer se desenvolver um pouco mais, por onde que começa? Eu tenho como experiência, né, como prática, uma das coisas que as pessoas riam de mim quando eu fazia isso, né? Nessa parte de melhora de habilidades, a melhor coisa que você pode fazer é praticar. Claro que você pode procurar uma ajuda, algumas dicas, né? Hoje em dia, não só através das minhas aulas, mas com pessoas experientes, sim. E também através da forma online, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa online, em vídeos, né? Que o pessoal compartilha, né? Como melhorar determinadas habilidades. Mas uma coisa que eu fazia muito, que é a questão de treino em um local mais seguro. Né? Tu quer adquirir uma nova habilidade, tu começa num ambiente que seja mais controlado, né? Tu sabe quais tipos de obstáculos que você vai encarar. Por exemplo, quero trabalhar a questão de passar por determinados tamanhos de pedras ou de valas ou de troncos. Começa num lugar com algumas menores, fica repetindo aquilo, depois vai fazendo as maiores. Eu fazia muito e ainda faço. O pessoal me vê aqui em Caxias treinando nos terrenos baldios em alguns bairros por aí, né? Principalmente lá próximo ao Világio, subindo e descendo as pedras lá. Me ajudou muito a melhorar minhas habilidades técnicas para ir para as trilhas. Então, quando eu tinha que treinar, eu não tinha companhia para ir para a trilha, eu ia ali, que é próximo à região urbana, né? Era seguro, próximo de casa também. E ficava ali treinando 2 horas, subida e descida de pedregulho e melhorando a habilidade tanto em pilotagem, curvas, como de posicionamento, quanto de passagem de obstáculos e como também meu corpo reage a esses obstáculos quando está cansado também, porque são diferencial para a pessoa que vai se desafiar fazendo algum tipo de desafio, né, ou algum tipo de prova, né, porque hoje, por exemplo, eu não participo mais de muitas provas, mas eu gosto de pedais que me desafiam, somente em nível técnico, né. Não tenho mais a possibilidade tanta de fazer grandes distâncias, porque as prioridades elas mudam, né? E hoje em dia, se eu faço um pedal longão, eu fico muito cansada depois, e a rotina em casa pega, né? Então eu gosto de fazer pedais curtos e que me desafiam, seja em prova, mais pelo desafio, tendo poucas, né? Mas seja em desafio pessoal. Tem muitas pessoas me procuram às vezes com a questão de medo de descidas. Primeira habilidade que tu tem que treinar é tu conseguir controlar a parada da bicicleta.
né? O uso do pedal clipe. Eu quero começar a usar o clipe. Começa a treinar como vai fazer as paradas, como se fizesse a parada, desde quando eu trabalho a questão da aquisição da habilidade da parada, eu já ensino como se a pessoa estivesse usando sapatilha. Porque daí ela já vai aprender o posicionamento de pé, o tempo de parada, quando vai tirar o pé. Esse é um assunto que eu ia tocar também. Quando partir para a sapatilha? Partir para a sapatilha, qual é a vantagem dela? Vamos quebrar os mitos junto com a Kátia aqui junto agora. Então, assim, a sapatilha foi um mito para mim em Vaza também. Eu competi praticamente todo o Campeonato Gaúcho em 2015, né, sem sapatilha. É sério? Não lembrava disso. Porque eu tinha muito medo. E mesmo assim, as minhas amigas já estavam usando sapatilhas. Kátia, tem que usar sapatilha. O pessoal da equipe também usava. Tem que usar sapatilha, tu vai ver que faz a diferença. E eu tinha muito medo, muito medo. Assim como eu também não tinha muita habilidade para fazer percurso técnico, porque eu usava... Uma das coisas que mudou muito foi essa questão de praticar em terrenos específicos, mas também o uso da calibragem do pneu, né? Melhor, assim, para enfrentar esses tipos de terrenos. E aí a gente foi numa prova lá em Paraí, que é considerada a cidade das pedreiras, que tinha muito pedregulho, muita laje de pedra com oscilação técnica, a bicicleta ficava quicando a todo momento, em vários momentos em descidas, eu saltava e perdi o pé do pedal, e numa dessas eu meio que caí no quadro e quase me arrebentei. Eu perdi o pé do pedal e desestabilizei, mesmo que eu estava posicionada, com a postura certinha e tudo mais, né? Tinha umidade também, eu usava um pedal flat, né, que era mais largo, mas não aderiu. Aí depois daquilo eu voltei, usei a sapatilha, eu já estava pedalando há 2 anos quando eu fui clipar, né? E desde então, assim... Nunca a sapatilha foi responsável por alguma queda. Normalmente as quedas que você sofre na sapatilha ou é porque você já fazia a parada dessa forma, que não é a melhor forma de parar, né? Não dominava a questão da parada, ou então ela é assim, mais em subida às vezes, porque é aquela parada não programada, né? Mas normalmente são quedas que você já iria ter mesmo sem a sapatilha. Aí o pessoal culpa a sapatilha, né? O maior erro da sapatilha, que eu mais percebo, a gente vê os vídeos, é a pessoa desclipar um pé e jogar a bicicleta para o outro lado que está clipada. E daí cai assim, ó. Pá! Desculpa, eu tô rindo porque é uma cena muito engraçada. Quem já pedala clipado... Acontece, é raro, mas acontece muito. Com certeza já vi um amigo, já aconteceu contigo. Uma vez aconteceu na frente de um pedal de Nissan com 30 gurias. Eu estava com uma sapatilha diferente, ela estava um tempo guardada, e o pedal estava meio sujo, emperrou a sapatilha. E eu fui parar para conversar e aquela sapatilha... Eu usava o pedal clicar, que é um tipo de pedal da Shimano que tem uma pequena plataforma e desclipava muito fácil. Então era só virar que já saía, não precisava preparar muito antes. E eu virei e não saiu, eu caí assim inteiro no chão, assim, com plateia e tudo, daí eu não esqueci mais. Então, também, essa parte da manutenção, do aperto, né, da pressão do pedal clipe, ali enquanto a sapatilha, vai fazer a diferença para que a pessoa se sinta mais segura no pedalar. Eu não diria questão de tempo. Eu não falo uma questão de tempo, eu falo uma questão do domínio de habilidades, né? A partir do momento que você domina uma parada, você consegue parar de forma programada, consegue antecipar esses movimentos de posicionar o pé, tirar o teu pé do pedal antes de efetuar a parada e jogar a bicicleta para o lado certo, você tem esse domínio, você consegue usar a sapatilha. Agora, se a tua parada é aquelas meio de soco, que você freia a bicicleta e já vai com os 2 pés no chão de repente, aí não é o momento ainda. Tem que melhorar essa habilidade para conseguir fazer essa progressão, porque senão, nessa hora que você vai parar meio de repente, vai tentar botar o pé no chão, não vai dar certo. Aí vai ser um tombo na certa. Lembrei de um detalhe muito interessante acerca da pressão do pedal. Acerca da... Seu comentário. Quem nunca comprou um pedaço de terreno porque esqueceu de desclipar a sapatilha? É bem comum, viu? É bem comum. Por isso que é importante antecipar a parada, né? Eu penso em parar, eu tenho uma situação, eu uso muito na forma pedagógica, o uso da prática do patinete, que é quando eu vejo algum terreno que eu tenho algum risco, vai oferecer algum risco para mim, ou que tenha necessidade de parar, ou um local estreito, ali um single track, uma área muito estreita de passagem, que eu não sei se o guidão vai passar, tem risco de bater, eu cair. Eu já preparo, já tiro meu pé do pedal e já coloco o pé fazendo como se fosse um patinete, o pé no chão, para garantir que já vai estar desclipado. Então, o erro das pessoas é, às vezes, já estar em situação que talvez vão ter que parar e meio que não se preparar para isso. Né? Por isso que o olhar, quando a pessoa, o ciclista está pedalando
A análise e interpretação do percurso do terreno que tem à frente, todas as situações e variáveis possíveis, vai fazer a diferença na tomada de decisão. Hoje eu me julgo uma pessoa modesta, né, que vai muito bem nas trilhas, assim, na parte técnica, principalmente em descidas, né, quem pedala comigo sabe. Eu procuro evoluir, sempre tenho muito a evoluir, e também tem a questão de segurança, né, que a gente procura cuidar, né, mas principalmente essa melhora de habilidade, essa evolução que eu tenho, é porque eu sempre treino essa questão da análise de percurso à frente, né, e é o direcionamento do olhar. Às vezes a pessoa, quando está com medo, a primeira reação que ela tem é olhar para o obstáculo que ela tem medo, é olhar para o chão. Não é olhar para o ponto que ela quer ir. Isso faz toda a diferença, né? Então, você olhar para frente e ver qual tipo de obstáculo você vai ter que passar, quais são as situações de risco, faz com que você tenha uma tomada de decisão e uma escolha e uma atitude mais assertiva na hora de fazer essa passagem. Então, isso é uma coisa que vale muito a pena as pessoas treinarem para evitar qualquer tipo de queda, não só por causa da sapatilha, mas também por causa do terreno, por causa de obstáculos e coisas nas laterais, né? Tudo isso pode ajudar. Tu lembrou um detalhe muito interessante, que é a pressão do pedal, né? O pessoal que está começando a pedalar de clipe pode ajustar a pressão do pedal. E isso não é só uma questão de soltar, é uma questão também da puxada do pedal, da potência de pedalada, né, Kátia? Eu me lembro muito da gente debater o seguinte: um pedal amador, né, ele tem ali de 100 a 150 watts de potência na pedalada. Um pedal de competição tem 400 watts de potência na pedalada. Uhum. E se tu não tiver com o pedal bem apertado, ele vai escapar. E é uma queda terrível, né, o torque é muito maior, né? Então aquela torqueada pode fazer o pedal desclipar mesmo, né? Então pessoas que têm 400 watts de potência em competição vão estar aptas para usar o pedal bem apertado mesmo, né? O pessoal que pedala ciclismo de estrada normalmente usa o aperto bem forte também, porque a velocidade, né, os ataques, é tudo muito diferente, né? Então, para quem está começando, sempre a menor pressão, né? E quando vê que vai melhorando as suas habilidades, aí vai aumentando a pressão. Cada tipo de pedal tem, como é que eu vou dizer, uma propensão a quanto você pode apertar. Eu citei ali o Shimano Clicar, que era um modelo de pedal que existia, né, antigamente, que hoje não tem, mas aquele modelo que eu usava, ele tinha plataformas que podia clipar dos dois lados. Então tinha um pedalzinho, né, para conseguir facilitar, se tu conseguisse clipar no momento que tu tivesse uma certa firmeza no pé, né, e tu conseguia clipar dos dois lados, e ele tinha na dosagem de aperto mais leve, bem leve mesmo. Era bem fácil de tirar o pé, né? Agora só aí colocar um crank, por exemplo, tem uns aí que tu tem que ter mais habilidade para desclipar, porque fica mais grudado, e mesmo com a regulagem mais leve, vai ser difícil de tirar. O Crank Brothers, não importa a quantidade de lama da sapatilha, ele vai clipar. Só que às vezes ele não vai desclipar também, né? Ele clipa de todos os lados, né? Ele é um baita de um pedal para quem pedala mountain bike, mas não é para amadores. Tu me falou muito de técnica agora, mas eu quero saber um pouco. E os seus perrengues? Porque, todo ciclista tem algum perrengue, tem alguma queda histórica. Contam aí, Kátia. A gente foi falar assim, quer que eu fale engraçadas, dolorosas ou o quê? Né? Vamos ao engraçado. Estamos falando aí de 12 anos de pedal, né? Muita coisa já aconteceu, tanto em prova quanto em pedal recreativo. O mais engraçado dos últimos tempos e inesquecível foi, até apelidei tem uma trilha aqui em Caxias que eu nomeei no segmento de pedal do Strume, ela tem essa história. Todas as terças-feiras eu me dediquei agora esse ano a organizar um dia fixo para mim pedalar, porque nos sábados às vezes por causa da demanda de trabalho, que muitas pessoas só podem fazer aula no sábado, eu não consigo fazer um pedal que eu gostaria. Eu acabo tendo que me flexibilizar aos pedais que eu tenho a oportunidade de fazer nos sábados à tarde, né? Então todas as terças, normalmente, eu defini fazer um pedal terça exploratório, que é justamente entrar em percursos em partes da cidade aí, e ver que tem estrada que entra para o mato, carreiro, um clarão no mato. Vamos ver se aí tem saída, né? E entrar e ver se tem saída. Numa dessas a gente tem descoberto várias trilhas em Caxias do Sul que são inéditas para muita gente, e está segmentando e está fazendo uma tarefa junto com outras pessoas, com outras iniciativas, outros amigos de trilha,
de limpar, de divulgar essas trilhas, né, de tirar mato, de tirar tronco, de tirar pedra, para possibilitar que várias outras pessoas passem. Numa dessas, né, numa das trilhas mais populares aqui de Caxias, nas proximidades ali de Forqueta, a gente entrou numa trilha que era uma linha secundária dela. Vamos ver se tem saída aqui. Não tinha segmento, não tinha heatmap, né? Tinha talvez um tracejado muito fraco. Heatmap, cada vez que uma pessoa passa com o GPS ligado usando o Strava, vai ficar uma marcação em cor, né? Num mapa. Significa que alguém passou com o GPS ligado naquela rota. Então, quando a gente vai criar uma rota, ou vai verificar se naquele matagal, naquele lugar tem passagem, naquela montanha tem saída, a primeira coisa que olha é ver se alguém já passou lá com o GPS. Se alguém cruzou aquele caminho com o GPS ligado, opa, algum lugar saiu. Mas muitas vezes a gente entra em um lugar que não tem nem heatmap. É umas escuras mesmo. E aí nesse a gente fez um percurso, e aí a gente, quando saiu para um lado da trilha, tentou ir para o outro, para o lado esquerdo, daí chegou numa porteira que não tinha como pular e acabou voltando. Quando a gente fez a vinda, tinha uma descida muito rápida, embalada, assim, bem legal, e a gente passou e estava tudo bem. Na volta, eu vi que tinha um certo barro, que parecia que tinha uma crosta de barro seca ali, né? E eu olhei e disse, se eu passar acelerada ali, eu vou atropelar esse barro, né? E daí peguei, torquei e fui, né? Assim, no plano. E começava a subir depois. Quando eu comecei a passar, aquilo era meio movediço e deu uma atolada. Só fez assim, eu consegui desclipar na hora e fiz assim, com o pé fez plaft. E aí o pior, não era barro. Sei lá o que era aquilo. Tinha cheiro de bosta humana, de estrume, era tipo um depósito de fossa, era muita merda. Merda. E aquilo veio na minha calça. Não veio no meu rosto. Por sorte, eu não caí. Porque se eu não tivesse tido essa velocidade de reação de desclipar rápido, eu ia cair na merda. Mas não é uma bosta de vaca, coisa assim, porque a gente atravessou muito potreiro com cocô de cavalo, de vaca. Não, era um cheiro horrível. E daí eu desci da bicicleta, tive que caminhar um pouco dentro daquela bosta, fiquei gritando, me xingando, que merda! E não sei o que, falando tudo que era. Desculpa, falando tudo que era. Desculpa se tem crianças olhando. Não, mas não falei nada de errado, né? Falando tudo que era palavrões aí, e tive que empurrar a bicicleta, porque se eu andasse, corria o risco daí daquela bosta toda que tava na roda da bicicleta, vem tudo na minha cara, né? Eu tive que sair da trilha empurrando, né? E quase vomitando, tossindo, com ânsia mesmo, porque era muito fedido. E aí fui até um poço ali, aquele perto de Forqueta, e pedi para passar em uma ducha ali, passei uma água, passei na sapatilha, mas não teve condição de eu pedalar mais rápido não ali, sabe? Foi histórico e o cheiro foi horrível. Daí não terminou por aí, né? Eu cheguei com aquela bicicleta toda cheia de merda, né, em casa, eu suja, né? Fui tomar um banho, quando cheguei em casa, mas a bicicleta, eu disse, não tem condição dessa bicicleta entrar dentro de casa, eu deixo uma bicicleta dentro do meu apartamento, né, porque, inclusive, fica a dica aí, pessoal, que costuma deixar a bicicleta em vaga de garagem, de prédios, tá, não é de hoje, mas a gente tá tendo ondas, a gente teve essa semana, a Rô e o Michael, né, que tiveram as bicicletas roubadas por um indivíduo que acessou o estacionamento do prédio com controle remoto. Mas não é a primeira, teve a Fran também, vários relatos de mesmo modus de operação, de pessoas que acessaram com controle remoto e já vão, eles vão preparados sempre para pessoa, tem um cadeado, tu já a bicicleta cadeada na garagem, isso não é segurança nenhuma. O pessoal que passa por essa situação também pode marcar a página do pub, a gente compartilha também para tentar localizar e tentar recuperar essas bikes. Porque a gente tem um apego, uma história desse equipamento, além do valor financeiro. É um investimento, né? Tem uma questão de apego emocional também, né? Então, se você ama a sua bicicleta, guarda ela num local seguro, e garagem de prédio, até de casa, não é tão seguro, né? Porque o acesso é mais facilitado, né? Guarda dentro do apartamento, dentro de um depósito, ou se certifique de colocar vários tipos de cadeado, porque um só, qualquer tenaz, como é que chama? As alicates grandes vão conseguir soltar, né? Então, muito cuidado com isso. Eu não tenho como entrar dentro de casa com essa bicicleta, né? Peguei, cheguei na lavagem lá na frente do estúdio, né? No espaço, e disse assim, lava essa bicicleta, pelo amor de Deus. Eu te pago o valor da lavagem de um carro, mas tira esse cheiro. Passa produto forte para sair esse cheiro, né?
Aí deixei na lavagem lá, coitado do senhor, né? Ficou esfregando, esfregando. Eu fui para casa, tomei banho, depois eu fui lá, né, buscar a bicicleta. Cheguei em casa, a bicicleta secando ainda, né? Botei ela lá na sacada, fui olhar, começou só a despigmentar, assim, perdeu o brilho. Porque a boca aberta aqui, fiz uma coisa de amador, também não faça isso. Produtos que são usados para lavar veículos normalmente tem substância que pode ser corrosiva ao quadro da bicicleta, vai danificar a pintura, e eu sabia disso. Só que naquele momento ali, com tanto ódio, com tanta indignação, sabe? Eu simplesmente apaguei da minha memória, né? Então, ela perdeu partes de brilho, assim, da pintura de várias partes, assim, ficou fosca, né? Nos componentes plásticos também. Mas aí eu deixei ela em casa, na sacada, daquele jeito. Chorei um pouquinho também, porque por mais que ela esteja um pouco castigada por causa das trilhas, eu tenho apego à minha bicicleta, né? Minha companheira de aventuras. Não, eu sei como é que é, e eu passei uma tragédia parecida com essa, com a Lapierre, a bike branca. A gente fica, depois tu conta. E aí eu peguei e deixei ela lá na sacada e fui trabalhar, fui dar treino, eu trabalho como personal trainer também, eu tenho um estúdio de treinamento funcional, né? Trabalho como personal há 20 anos, é uma coisa que eu vou me manter fazendo porque eu gosto também, e eu tenho meus alunos fiéis há muitos anos. Fui dar treino e voltei para casa. E aí eu só disse assim pro meu marido, o Fernando se conhece também, tu não sabe o que aconteceu. Aí ele só botou a mão na cintura e disse, tem alguma coisa a ver com merda? E eu disse, opa. E eu disse assim, como é que tu sabe? Daí ele disse, porque eu entrei no apartamento e tem um fedor que eu não sei de onde que tá vindo. Daí eu fui na sacada e o cheiro continuava como se tivesse recém saído da merda. Não teve, assim, não foi lá nem a lavagem do poço, nem a lavagem com produto corrosivo, o cheiro não saiu. Daí eu peguei e levei ela pro mecânico, pra oficina, e disse assim, ó, essa bicicleta eu só vou tirar daqui, só vou te pagar quando ela não tiver mais nenhum cheiro. E ela ficou lá por dias, eu teve que fazer várias lavagens, porque o cheiro impregnou no pneu, nos componentes, entrou dentro. Foi horrível. Então esse de perrengue, meio que engraçado, mas né, ruim, esse foi o pior. Assim, foi muito recente, porque acho que foi esse ano, foi em fevereiro, foi no verão desse ano aí. Até hoje, a trilha levou esse nome, então quem passar na trilha do Strume é por causa disso. Cuidado com as merdas que tem lá, tá? E cuide bem da sua bicicleta, porque às vezes, tu vê, né? É só uma sujeira, eu não sou nojento, né? Eu não tenho uma sujeira aí que acabou danificando de certa forma, por causa dessa tomada minha de decisão ali, meio na pressa e naquele momento, acabou danificando até o próprio quadro da minha bicicleta. O meu caso foi mais simples um pouco. A gente voltou da prova de Igrejinha, a bike estava muito encrustada de terra. E na ocasião, meu vizinho da frente estava lavando o carro, ele sempre cuidava ele mesmo muito dos carros. E eu disse, dá uma ducha na minha bike. E o quadro, primeiro de tudo, né, pessoal, não tem um mountain bike branca. Mountain bike branca não dá certo. Enfim, ele lavou e perdeu todo o brilho, ela ficou fosca, estragou a pintura da bike. Tu citou uma parte muito interessante, que tu segue ainda teu trabalho de personal, né? Uhum. E é importante, para quem quer começar a pedalar pesado, conciliar com a academia para otimizar também o desempenho físico, né? Isso. Uhum. Me comenta um pouco como é que é isso, Kátia, como é que é esse preparo que tem que ter também em volta da bicicleta. A gente falando então falei sobre a questão do meu trabalho ali quanto à questão do bike essencial, mas eu tenho aulas treinos que são mais avançados, inclusive eu comecei meu trabalho na bike através disso, com treinamento físico, com planilhas de treino, com treino em campo para o mountain bike, né? Para quem queria melhorar as habilidades de potência de subida ou então de técnica em trilhas, né? E a parte de planilha de ciclismo, e o treinamento específico de força e funcional para ciclistas, né? Que é bastante importante trabalhar muito a musculatura estabilizadora, né, para ter um equilíbrio principalmente de forças e poder trabalhar a melhora de força de forma conjunta, quanto com fortalecimento de pernas, potência muscular explosiva. Isso pode ser feito através da musculação, mas principalmente eu julgo essencial o treinamento funcional para o ciclista. Porque o funcional ele acaba trabalhando várias habilidades motoras que são importantes não só para o esporte, mas para o próprio dia a dia da pessoa, né? Então a gente trabalha
proprioceptivos, estabilizadores, a mobilidade, a flexibilidade, o cardiorrespiratório e o core. O core, né, que a gente chama de casa de força do corpo, né, que é abdômen, costas, glúteos e lombar, né, para estar bem fortalecido para ajudar a sustentar a postura do ciclista em cima da bicicleta e também prevenir várias lesões e, melhor de tudo, melhorar a performance, né. Na bicicleta a gente trabalha toda a musculatura, né? Quando a pessoa pedala num pedal mais confortável, uma posição mais passeio, às vezes ela não trabalha tanto a musculatura dos braços, né, das costas, do peito, do ombro, mas quando você vai pedalar uma pedalada mais ofensiva, uma postura mais competitiva e pedal técnico, é o trabalho de braço e de estabilização aqui de tronco, de cervical, acaba recrutando muito, a pessoa acaba tendo dores nessa região porque está enfraquecida. Então é importante trabalhar todas as musculaturas, um trabalho mais global, no caso, não um trabalho específico só para uma região, né? Dentro da academia pode ser feito o trabalho de musculação, somado a alguns exercícios funcionais de core, de reforço de abdômen, enfim, específicos, e a parte de treinamento indoor, né? As pessoas acham que tem que ter rolo para trabalhar a bicicleta. Não precisa de rolo. Eu tinha uma bicicleta ergométrica velha, da Caloi, super antiga, que eu tinha ganhado de terceira mão, que nem funcionava o ajuste de aumento de carga, tinha que mexer o guidão para aumentar a pressão, e eu usei ela para treinar em 2017, era o que eu tinha, né? Era bem simples, até o selim não regulava muito, mas eu consegui fazer um treinamento legal com ela, e eu tive o melhor ano competitivo da minha vida nesse ano. Então, a pessoa às vezes pensa, eu tenho que ter um rolo interativo, tem que ter um Zwift, tem que ter... Claro, se tiver essas ferramentas, primeiro que elas vão ter mais métricas para avaliar o tipo de trabalho que tu está fazendo. Que ótimo, bom que tu tem poder de investir, mas não é todo mundo que tem. Não precisa disso não, tá? Na academia, se conseguir com uma bicicleta de spinning, sempre simula mais a postura do ciclista quanto a uma bicicleta de fato, né? As bicicletas ergométricas não são tão similares, mas como eu disse, eu usei uma ergométrica para treinar em 2017 e tudo certo. Então, um trabalho cardiorrespiratório dentro da academia, quando a pessoa, aqui na Serra Gaúcha, a gente não consegue pedalar na rua durante a semana. Mas por quê? Por causa da rotina de trabalho, os horários, questão de segurança, e agora no inverno, por causa do frio. Então, a gente se obriga a fazer um trabalho indoor, se quer trabalhar melhora de performance, que pedais só no final de semana não vão ajudar muito, né? E podem ocasionar mais lesões também. Galera, rolou alguma pergunta por aí? Temos pessoas online? Perguntem aí. Oi? Kátia, vou agradecer muito já então a tua presença. Né? Pedir para tu divulgar o teu trabalho por aí também. Comenta um pouco mais de como é que o pessoal pode te encontrar para atender, para encontrar a tua assessoria e o teu trabalho. Então, hoje a prioridade do meu trabalho em cima da bicicleta é através da escola de bicicleta, da iniciação, aulas de mountain bike, treinos em campo e passeios guiados. Tem pessoas que me contratam para ter uma parceria para pedalar e ter a oportunidade de conhecer rotas diferentes. Então, eu acabo trabalhando um pouco a parte de melhora de habilidade durante o próprio percurso que a gente faz, com percursos variados, visitando vinícolas, vales, trilhas e tudo mais, né? E ao longo dos anos a gente vai conhecendo várias regiões muito legais que a Caxias tem. Desde o iniciante até o mais avançado, seja porque quer começar a pedalar do zero, ou se quer melhorar uma habilidade técnica, ou tem dificuldade em alguma questão em cima da bicicleta, principalmente no mountain bike, ou no pedal até urbano, né? O ciclismo de estrada não é muito meu forte, né? Não é uma das coisas que as pessoas têm me procurado, até consigo assessorar, sou ciclista de estrada também, mas não... Eu dou mais ênfase no meu trabalho na parte do mountain bike, que é um domínio que eu tenho mais quanto à questão prática, né? E é uma bike mais popular para o pessoal também. Mais popular, né? Então, não importa o nível de pedalada, eu consigo ajudar a melhorar essas habilidades. Me encontra principalmente nas redes sociais, lá em @KatiaWeberAssessoria no Instagram. Estou lá no Facebook como Escola de Bicicleta Kátia Weber, né? E tem meu WhatsApp também, se alguém quiser anotar, é 54996194523. Tem o site também, katiaweber.com. Trabalho com agendamento de horários, né? E se vocês me procurarem, quiserem melhorar as habilidades ou saber mais informações sobre isso, vai ser um prazer ajudá-los a vivenciar um pouquinho mais sobre esse mundo da bicicleta, que é maravilhoso, não é só um esporte, né? Vai muito além disso. As pessoas pensam que é
que é só um exercício físico, só que é uma atividade que tem o poder de transformar a vida, seja pelos desafios que você supera, seja pelas relações que você cria, pelos lugares que você conhece, ou então pelo próprio contato com a natureza e poder se desligar, se desconectar desse mundo que é tão corrido que a gente tem hoje em dia, né, Paulo? É isso aí. Kátia, agradeço muito a sua presença, agradeço muito esse bate-papo, foi muito legal. Eu que agradeço, pessoal, legal estar aí. Agradeço pelas participações. Na semana que vem teremos Alexandre Silvestrin batendo um papo também aqui, contando um pouco como está essa rotina dele de uma maratona por dia. E amanhã, para quem está pela cidade, ciclistas principalmente, teremos Massa Crítica às 19h30 e depois aqui no pub, bate-papo, confraternização e Taibates e Maurício fazendo um acústico aqui de noite. Esqueci de falar do Épica, né? Segue lá também para conteúdo, informação, vídeos, @Épica Ciclismo no Instagram. Épica, galera, pedais, desde iniciantes aos mais avançados, né? A galera já está fazendo mais de 100 km aí, com volta da balsa e muita trilha técnica. A gente tem um grupo de pedal feminino em Caxias do Sul, hoje possui mais de 200 integrantes, né? No qual a gente realiza vários tipos de pedais, mas principalmente tem o principal objetivo de acolher mulheres que estão começando a pedalar e promover desafios para que elas se sigam pedalando, né? Que show, muito bom. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado.